Câmera tá ok, som ok. Parece que tava melhor a câmera, né? Bora lá, então. Nós estamos estudando competência. Vai mais essa aula e mais uma, se Deus quiser, a gente acaba a competência. Que é compridinho mesmo essa matéria. Veja bem, a gente estudou na aula passada, deixa eu abrir aqui a aula 13. Pelo lugar da infração, a gente já estudou, pelo domicílio ou residência do réu, a gente já estudou, e pela natureza da infração também. Aí a gente começou a estudar o juízo competente. Estudamos por distribuição e pela prevenção. Então, ficou para a gente estudar pela prerrogativa de função e pela conexão ou continência, certo? Então, vamos iniciar nossa aula falando da prerrogativa de função. Quem já ouviu falar da prerrogativa de função e poderia falar o que sabe disso, o que acha que é isso, mas falar no microfone mesmo. Ninguém, né? Que bom. Obrigada. Gente, vamos lá então. Aula 14, continuamos em competência, certo? Agora a gente vai falar da competência pela prerrogativa de função, certo? Juízo competente. Veja bem, determinadas pessoas, pela função que ela exerce, ela não será julgada pelo juízo de primeiro grau, mas sim pelo STJ, se for privilegiado, beleza? Sim, pelo STJ, pelo STF, pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça como competência originária. Como assim, como competência originária? Porque a gente também pode ser julgado por tribunal de justiça, né? Nós, meros mortais. Mas primeiro a gente vai passar para o juízo de segundo grau e o juiz de primeiro grau, e depois para o tribunal como juízo de segundo grau, depois para um STJ, um STF, né? Mais terceiro grau já. Agora não, essas pessoas, em razão das funções que elas exercem, elas têm esse foro privilegiado, então elas vão aí direto, né? A competência original já é do Tribunal de Justiça, ou a competência originária já é do STJ, ou já é do STF, certo? Muitos veem isso como um privilégio, mas a doutrina, né, traz para gente que, na verdade, é um benefício, né, e não é um privilégio para as pessoas, mas sim para a imparcialidade. Por exemplo, imagine um promotor que se envolva num homicídio na cidade que ele trabalha, né? Ele trabalha lá em Paraíso do Norte, se envolve em um homicídio na cidade de Paraíso do Norte. Se esse promotor for julgado, né, como todos, aí pelo juízo de Paraíso do Norte, né, em razão do lugar da infração, ele vai ser julgado por praticamente um colega, né, de trabalho dele, porque ele tem aquele dia a dia ali com o juiz. Então a doutrina tenta nos mostrar que isso sim seria um privilégio, né? Agora, a partir do momento que a Constituição traz, não, esse promotor ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, né? Então ali ele já não tem esse contato diário, tudo mais. Então a doutrina traz para gente que na verdade não é um privilégio, mas sim pela imparcialidade, né? E não pela parcialidade. Seria nesse sentido. Então bora lá, vamos anotar. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Estou fazendo as anotações pertinentes. Competência por prerrogativa de função. Isso um pouquinho, deixa eu pôr minha lajota aqui em cima. Vamos lá.
Competência por prerrogativa de função. Aqui é preto, não tem nada, sem cor. E vamos colocar um negrito. Vamos lá, então. Anotem assim. Em determinadas situações, vamos colocar aí uma introdução. Em determinadas situações, cometido um crime, vírgula, a competência para julgamento não será do local onde o fato ocorreu. O que é a regra geral, né? Local do crime. Vírgula, mas sim de um tribunal. Vírgula. Em razão do cargo ocupado pelo réu. Beleza. Essa é a nossa introdução. É a chamada prerrogativa por função. Ai, gente, essa minha blusa aqui tá coçando tudo. Não reparem. A piniquenta. Não se trata de um privilégio. Vamos completar aqui. Não se trata de um privilégio, mas de verdadeira garantia. Gente, eu tô on, né? Tô online, né? Vocês estão me ouvindo, me vendo, assistindo a aula, prestando atenção. Manda bala, tá joia, obrigada. Aqui todo mundo em silêncio, ninguém manda nada e tal. E eu não tô vendo ninguém, né? Então, vai que eu tô dando aula pra ninguém, né? Eu saí da sala e tô dando aula aqui. Não se trata de um privilégio, mas de verdadeira garantia à sociedade, já que se busca um julgamento mais imparcial e isento. Beleza. A prerrogativa, a competência, desculpa. Por prerrogativa de função prevista na Constituição Federal, refere-se ao, vamos lá, STF, STJ, TRFs, né, Tribunal Regional Federal, e TJs. E TJs. Joia. Então, vamos vê-las separadamente. Vamos começar, então, pela competência do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal. Anotem aí. Vamos colocar como 7.2. 7.2, espécies, não. Vou colocar direto. Competência do STF. Gente, competência originária, né? Competência originária do STF está prevista lá no artigo 102. Inciso 1, B e
e C da Constituição Federal. Vou buscar ele aqui para vocês, para já ficar no material e ficar mais fácil da gente ler. Não sei se vocês repararam, mas hoje eu tô mais bonitinha que semana passada, não tô não? Eu vi a nossa aula semana passada, né? Falei, gente do céu, como eu tô horrorosa nesses vídeos. Aí, porque, tipo assim, eu fico direto, né? Eu fico aqui no escritório até a noite, até dou aula e tal. Aí eu cheguei em casa, fui postar a aula e vi o vídeo. Falei, meu Deus, eu preciso de uma harmonização, uma harmonização facial, um alisamento, uma plástica, eu preciso de várias coisas. Aí meu marido falou assim, não é que você fica desde cedo no escritório, aí chega à noite, você tá com um ar cansado. Daí ele falou assim, é só no final do dia, você vai, toma um banho, se arruma, nanana. Daí hoje eu fiz, gente, eu parei 6 horas, fui pra casa, tomei um banho, fiz uma roupa limpinha, dei uma secadinha na franja, né, passei uma maquiagem, passei uma base na cara, espero que esteja melhor. Mas olha, várias coisas que essas aulas online estão nos ensinando. Uma delas é que eu preciso de uma harmonização facial. Então, eu parei assim no vídeo, assim, ó. Acho que foi assim, ó. De lado, assim, eu falei, Jesus, esse nariz aí é meu? Tudo isso? Ai, gente, não é fácil não, né? As atrizes aparecem aí nas novelas, elas ficam 3 horas não, fica 5 horas lá se maquiando, não sei o que, não sei o que, e a gente vem com a cara limpa, assim. Ao vivo a gente disfarça ainda, né? Agora aqui. Vamos lá, gente. Vamos ao que interessa. Constituição Federal. Constituição Federal. Federal de 1988. Ctrl F, artigo 102. Bora lá. Inciso 1, a linha B e C. B e C. Vitor, que isso, Vitor? Claro que não. Mas claro que não. O A não nos interessa. Vamos lá. Artigo 102 da Constituição Federal. Anotei lá que da Constituição, né? Inciso 1, a linha B e C. Compete ao STF, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente, que é aqui que vem, né, a questão da competência originária. Inciso, a linha B. Nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o procurador-geral da República. Por que tá apagado? Deixa eu ver. E o procurador-geral da República. C. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de estados e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52, inciso 1, os membros dos tribunais superiores, os dos tribunais de contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Então, se vocês forem lá para o 52, deixa eu puxar ele aqui para vocês também.
Artigo 52, inciso 1, diz o seguinte: processar e julgar o presidente, compete privativamente ao Senado. Processar e julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, nos crimes de natureza nos crimes da mesma natureza conexos com aquele. Tá? Aqui vai falar, então, da competência do Senado, né? Porque aqui é a competência originária do STF nos crimes comuns e de responsabilidade. Ressalvado o disposto no artigo 52, inciso 1, ou seja, ressalvado quando o crime é conexo, né? Naquela situação. Então, beleza. Então, gente, independente do local do crime, essas pessoas aqui, em razão da função que elas ocupam, tá? Elas vão ser processadas e julgadas originariamente pelo STF. Sempre, toda e qualquer. Consigo fazer 300 vezes as coisas mais. Peraí. Toda e qualquer infração? Não. Então, somente nessas pessoas aqui da linha B, nas infrações penais comuns, tá? Deixa eu até grifar aqui, ó, nas infrações penais comuns. E aqui, sim, crimes penais comuns e nos crimes de responsabilidade. Tá joia? E o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional. Quem são os membros do Congresso Nacional, gente? Senadores e deputados federais, beleza? Seus próprios ministros, ou seja, os ministros do STF, né? E o Procurador-Geral da República. Essas pessoas nos crimes comuns, não nos crimes de responsabilidades, tá? Só nos crimes penais comuns. E essas daqui, tanto nas infrações comuns, quanto nos crimes de responsabilidades. Ministro do Estado e do Comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, membros dos tribunais superiores, dos tribunais de contas da União e os chefes da missão diplomática de caráter permanente. Beleza. 7.2. Competência, 7.3, desculpa. Competência do STJ. A competência do STJ está no artigo 105, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. 105. Inciso 1, a linha A. Vamos lá. Compete ao STJ, inciso 1, processar e julgar originariamente, nos crimes comuns, os governadores dos estados e do Distrito Federal, e nestes e nos de responsabilidade, ou seja, nos comuns e de responsabilidades, os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, os membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, e dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho, os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. Certo? Então, essa é a competência originária do STJ, desculpa. Então, nos crimes comuns, só os governadores, os governadores dos estados e do Distrito Federal, só nos crimes comuns. Essas outras pessoas aqui que traz a segunda parte da linha A, é nos comuns e nos crimes de responsabilidade. Joia? Que, na verdade, é letra de lei, assim, né? Não vou falar que a gente vai decorar, na verdade, a gente vai aprender, né? Pela lógica, tipo assim, o juiz, o promotor, quem que é o superior a ele, logo, assim, TJ, né? O governador já vai para o STJ. Aí o presidente, os ministros do estado e tal, aí já vai para o STF. Então, existe uma lógica aí, né? Mas a gente tem que sempre estar olhando esses artigos para a gente conseguir gravar e entender essa lógica. Vamos lá agora para os TRFs. Os membros os processos que
que serão de competência originária dos TRFs. 7.4, competência do TRFs, tribunais, vou colocar, né? Tribunais regionais federais. O que são os tribunais regionais federais, gente? Existe a Justiça Federal, né? E que são os crimes contra a União e de interesse da União. Lembrando que a Justiça Federal não compete à Justiça Federal, Juizado Especial Federal, né? Juizado Federal julgar contravenção penal. Tá, isso é uma coisa. E existe essa justiça. E os recursos dessa Justiça Federal vão para o TRF, beleza. Aí aqui a gente está vendo a competência originária, ou seja, o processo em si já é de competência do TRF, né? Não passa pela Justiça Federal. Quem são os felizardos ou não? Artigo 108, desculpa, inciso 1, a linha A. 108, inciso 1, a linha A. Gente, é claro que tanto STJ, STF, TRF, eles têm outras competências, né? Como a gente sabe. Por exemplo, julgar recurso, outras competências originárias também. Mas o que a gente está vendo aqui? A competência originária em razão da função, tá? Isso que a gente está vendo. Então, vamos lá. Compete aos tribunais regionais federais. Inciso 1. Processar e julgar originariamente os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade. E os membros do MP da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Então, vamos lá, ó. Os juízes, quem serão processados e julgados originariamente nos TRFs? Juízes federais da área de sua jurisdição, certo? Por exemplo, ele é do Paraná, ele vai ser julgado pelo TRF4, né? Que engloba Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Salvo engano, é isso mesmo. Da 4ª região. Incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, que é considerar, porque são justiças federais, né? E também os membros do Ministério Público da União, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, que a Justiça Eleitoral, ela vai ainda se sobrepor aí, se for crime da Justiça Eleitoral, não vai para o TRF, né, mas para a Justiça Eleitoral, TRE. Beleza. TJ, gente. Peraí que eu tinha anotado uma coisa aqui para falar para vocês. TJ, artigo 96, inciso 3, a linha... Inciso 3 só. Depois eu falo, quanto aos prefeitos. Então, 7.5. Competência do originário dos tribunais de justiça. Quais tribunais de justiça? Aí vai depender do estado que a pessoa se encontra, né? Que a função dela é exercida. Artigo 96, inciso 3. Da CF. Wait a minute, please. Vai. Peraí. Artigo 96, inciso 3. Vamos lá.
compete privativamente aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e territórios, bem como os membros do MP, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Militar. Então, aqui vai entrar os juízes estadual e do Distrito Federal, né? Que os federais vão entrar aqui no TRF. Membro do MP também estadual, porque o membro do MP da União vai entrar aqui também no TRF, tá? Gente, quanto aos prefeitos, o que vocês acham? Os prefeitos, eles têm uma prerrogativa de função, aí um foro por prerrogativa de função, foro privilegiado? Sim. Qual será a competência originária? E qual é o fundamento legal? TJ. Fundamento legal tá lá no 29. Artigo 29 da CF também. Vou pegar ele para vocês. Inciso 10, tá? 29, inciso 10. Ai. O artigo 29 diz o seguinte: o município reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos, com um interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seus preceitos. Inciso 10. Julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. Então, o que está falando aqui, esse artigo 29? Ele traz como será regida a lei orgânica do município, né? Enquanto o Estado tem Constituição Estadual, o município tem a lei orgânica, né? E um dos preceitos que ela deve cumprir é que o julgamento do prefeito seja perante o TJ. Joia? Então, esse é o dispositivo legal. Então, aqui a gente trouxe, vamos colocar uma OBS aqui, coloquem assim. Dispõe a Constituição ainda, em seu artigo 29, inciso 10, que o prefeito municipal será julgado perante o Tribunal de Justiça. Joia, muito bem. Agora, duas observações, gente. Primeiro, o artigo 85 do Código de Processo Penal, ele fala dos crimes contra a honra cometidos contra essas pessoas que têm o foro privilegiado. Os crimes contra a honra, existe a exceção da verdade, o Instituto da Exceção da Verdade. Não em todos, tá? Não em todos os crimes contra a honra. Injúria e difamação, não. Salvo engano, é só a calúnia mesmo. Vamos olhar lá. Injúria, difamação, deixa eu pensar. Injúria é xingamento. Não tem. Difamação e calúnia. Eu acho que é difamação e calúnia que tem exceção da verdade. Ou só calúnia. Deixa eu conferir para vocês. Faz tempo que eu não vejo isso. A gente esquece também, tá? A gente, professor, nós, professores, esquecemos também. 140, 141.
Ó, exceção da verdade, é difamação e calúnia mesmo. Tá. Então, veja bem, imagine que eu estou sendo processada por ter caluniado o Wesley, né? Eu disse que no dia 25 de janeiro de 2020, o Wesley cometeu um crime de furto na faculdade SMG, pois ele entrou na sala ao lado e furtou um celular, nananana. Aí o Wesley vem e me processa por calúnia. Beleza. Aí eu posso ajuizar a exceção da verdade. O que é a exceção da verdade? É um instituto, né, um procedimento que eu vou falar assim, não, mas ele cometeu mesmo, olha isso aqui, ó, ele foi condenado, inclusive. Então, existe essa possibilidade, tá? Só para vocês entenderem o que é a exceção da verdade. A exceção da verdade é isso. Aí, o que tem a ver com a nossa aula? Imagine essa exceção da verdade, imagine que o Wesley foi caluniado por um juiz, tá? Aí o juiz, ele vai apresentar essa exceção da verdade. O órgão que deverá processar e julgar essa exceção da verdade é o Tribunal de Justiça. Certo? Entenderam? Querem anotar isso? É o contrário, gente, é o contrário. Pensando bem. Porque nesse caso, porque eu dei o exemplo e pensei comigo aqui, no meu interior. Mas nesse caso era o Tribunal de Justiça que estaria julgando de qualquer forma, né? Então não é esse o caso. Nesse caso, a competência originária já seria do Tribunal de Justiça. Por quê? Porque o juiz é réu. Então não é esse o caso. Imagine que ele é o querelante. Então, o Wesley sai Wesley sai do exemplo e eu cometo a calúnia contra um juiz, tá? O juiz, ele é o querelante. Ele não é o réu, ele é a vítima. Então, não vai para o foro privilegiado, beleza? Vai ser TJ, porque eu sou pessoa comum. Em razão da minha função, eu não vou para o foro privilegiado. Então, o juiz, ele é vítima e eu sou ofensor. Como eu sou ofensor e eu não tenho foro privilegiado, vai ser aqui no Fórum do Paraíso do Norte. Tá. Deus me livre. 1, 2, 3. Aí, imagine que eu apresente a exceção da verdade. Essa exceção da verdade que eu apresentar e que o juiz é a vítima, né? Mas eu apresento a exceção da verdade contra ele. Essa exceção da verdade que será julgada pelo Tribunal de Justiça. Conseguiram entender? Vamos anotar isso daí. Se ficar se ainda assim ficar uma dúvida, vocês me falam. Anotem aí. Vou colocar como observação. Vai ser observação 1, né? O BS2. O BS2. O artigo 85 do Código de Processo Penal estabelece que nos processos por crime contra a honra que forem querelantes é a vítima que apresenta a queixa-crime, tá? Que forem querelantes, as pessoas que gozem do foro privilegiado vírgula, caso oposta à exceção da verdade, vamos colocar aqui que ela só cabe na calúnia e na difamação. Porque não cabe em alguns casos, tá? Você tem que olhar lá no artigo. Não cabe na injúria, né? Imagina assim, eu fui e chamei fulano de corno. Daí ele entra com processo contra mim. Daí eu entro com a exceção de verdade. Não, mas ele é corno mesmo. Não dá, né?
Então, tem um limite, que xingamento não dá. A exceção de da verdade, vírgula, o julgamento caberá ao tribunal e não ao juízo onde correr o processo. Entenderam essa observação? Foi o exemplo que eu dei. Entenderam? Quem cala consente, hein? Observação 3. Entenderam? Joia. Gente, na questão dos crimes funcionais, tá? Crimes funcionais são crimes cometidos pelo funcionário público, né? Utilizando a sua função como facilitadora, né? Então, lá no nosso artigo penal, temos lá vários crimes funcionais. Crime de peculato, a gente estudou já, né? Crime de peculato, crime de corrupção e etc, etc. Prevaricação e tal. Então, o artigo 84, parágrafo 1º do CPP, dizia que, nas hipóteses dos crimes funcionais, garante o foro especial, ainda que terminado o mandato eleitoral ou no exercício do cargo pela indigitada autoridade, tá? Então, ainda que tenha terminado o cargo, ele permaneceria nos crimes funcionais se for privilegiado. Porém, a nova lei foi julgada inconstitucional pela ADI 2797 do Distrito Federal, por ferir o princípio da isonomia, tornando o foro mais pessoal do que funcional. Então, veja bem, o foro é em razão da função, né? Então, enquanto a pessoa exercer aquela função, e não em razão da pessoa, né? Então, nesse sentido, foi declarado inconstitucional. Então, deixa eu pegar lá o artigo 84 do CPP. Artigo 84, inciso, parágrafo 1º, ó. Ele previa assim: a competência pela prerrogativa de função é do STF, do STJ, dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça do Estado e Distrito Federal, relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns de responsabilidade. Aí, nesse parágrafo 1º, dizia que, ainda que tenha terminado o mandato, né, ou terminado, a pessoa não estivesse mais naquela função, ainda assim subsistiria esse foro privilegiado. Mas ele foi declarado inconstitucional pela ADIM, né? Ação declaratória de inconstitucionalidade 2797 do Distrito Federal. Então, vamos observar. Vamos por aqui, ó. Coloquem aí. O artigo 84, parágrafo 1º do CPP, previa que, nas hipóteses de crime funcional, garantia um foro especial, ainda que terminado o mandato ou o exercício do cargo, o exercício da função, né? Do cargo, o exercício do cargo, ponto.
No entanto, referido artigo, referido parágrafo, né? Foi julgado inconstitucional pela DIN 2797 barra DF, vírgula, por ferir o princípio da isonomia, né, o princípio da igualdade, vírgula, tornando o foro mais pessoal do que funcional. Certo? Então, a redação foi uma lei de 2002, tá? Que alterou esse artigo 84 e ele previa, então, no seu parágrafo 1º, que subsistiria o foro privilegiado, ainda que terminado mandato ou exercício do cargo. Mas aí veio a DIN 2797 de Distrito Federal e trouxe que na verdade é inconstitucional esse parágrafo 1º, né? Então não subsiste esse foro. Joia? Dúvidas? Então vamos lá. Ok? Então vamos lá. Vamos falar então, gente, da conexão e competência. Ó, a gente falou então da competência pela prerrogativa de função, certo? Aqui a gente fechou. A gente viu a função a prerrogativa quando vai para o STJ, STF, TRF, TJ, enfim. Agora a gente vai pela conexão ou continência. Tá. E já veio. Leva a chave. Ah, não gosto. Gente, só um minutinho, tá? 5 segundos. Voltei. Vamos lá, gente. Conexão e continência. Primeiro, a conexão e continência, apesar dela definir, né, qual será a competência, o foro competente, na verdade, a gente pode falar que não é uma regra de definição da competência, né, de fixação da competência, mas sim de alteração da competência. Quando vocês estudarem nos institutos, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas, por exemplo, um crime continuado, conexo. Deixa eu pegar um exemplo prático aqui para vocês. Imagine que o sujeito, ele mata uma pessoa na comarca de Sarandi e ele, posteriormente, ele oculta o cadáver na comarca de Maringá. Tá. Foram 2 crimes pelo único sujeito em comarcas diferentes. Onde vai ser a competência? Bom, segundo a regra, que é pelo lugar da infração, a competência pelo crime de homicídio será em Sarandi e a competência pelo crime de ocultação do cadáver será em Maringá. Porém, tendo em vista um nexo, né, entre eles, entre os 2 crimes, a competência vai ser de um juízo só, tá? A competência será de um juízo só. No caso, o crime de homicídio que foi mais grave foi na cidade de Sarandi, será a cidade comarca de Sarandi competente. Então, veja bem, por isso que a gente fala em alterar a competência e não fixar. Porque você altera, você puxa a competência, né, que seria de outro juízo, para aquele juízo em razão da conexão ou continência.
tá? Então, vamos fazer essa breve introdução, daí eu vou falar o conceito, e daí a gente vai delimitar os casos de conexão e competência, ou, desculpa, incontinência. Bora lá, então. Vou colocar como se fosse 8. 8. Nossa, mas vai ficar tudo errado, né? Peraí. Deixa eu organizar essa aula aqui. Vou colocar aqui, ó. 1.1. Aí aqui eu vou pôr 1.2, tá? Não, Ctrl X, Ctrl X. Então, 1.2, Ctrl V. Tá organizadinho, gente. 1.2. Aí aqui, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 e acabou. E agora eu vou colocar como 2. Gente, hoje tem a estreia de No Limite, ó. Quem vai assistir? Estou ansiosa. Adoro esses programas. Só eu? Só eu pra assistir? Obrigada. Obrigada, gente. Vocês estão muito participativos hoje. Muito, muito. Tom ainda, né? Tom? Tô? Beleza. Conexão e continência. Nativa tá joia. Conexão e continência. 2.1. Assisto da Cunha. O que é isso? Intimação. O que é Cunha? Delegado. Hã? PCSP. Entendi. Você assiste o cursinho do delegado para a Polícia Civil de São Paulo, é isso? Não. Ah, é o nome do delegado da Polícia Civil de São Paulo? Assisto da Cunha? Ah, é um youtuber. Ah, tá. É o nome do delegado ou é youtuber? Ele é delegado e youtuber. Ah, entendi. Nossa, não bastava ser um, né? Tinha que ser os dois. Delegado e youtuber. Ganha dinheiro dos dois jeitos. Bora lá. Não é intimação, tá? Que eu escrevi aqui é introdução. É o assisto da Cunha tirou minha concentração. Ah, gente, chegou outra pessoa. Peraí, que só um minutinho. Ela foi do quê? Bora lá, gente. Encosta a porta, fazendo favor. Vamos lá. Conexão e continência. Introdução. A competência por conexão ou continência. A competência por conexão ou continência. Prevista nos artigos 76 a 82 do CPP. Previstos nos artigos 76 a 82 do CPP. Não é exatamente um critério para fixação da competência.
Não é exatamente um critério para fixação da competência. Vírgula. Mas sim para alterar a competência, mas sim para alterar a competência, que a princípio era de um juiz, tá? Mas a gente tá falando de foro competente, né? Ou de juízo competente, tá certo, de juízo competente. Que inicialmente era de um juízo, inicialmente era de um juízo, e passa para o outro. Ponto. Agora, alguém, por favor, cola a introdução para mim aqui no chat. Bora lá. Obrigada, Bruninha. A razão principal para que determinada... Agora eu vou escrever, tá? Deixa eu descansar. A razão principal para que se determine... para que se determine o julgamento unitário... A razão principal para que se determine o julgamento unitário de duas ou mais infrações penais é de ordem probatória. É de ordem probatória. Além disso, justifica-se para evitar julgamentos divergentes. Então, veja bem, o principal motivo para essa reunião de duas ou mais infrações no juízo único é de natureza probatória, né? Daí você consegue comprovar, você precisa comprovar uma única vez. E também para evitar juízos divergentes. Por exemplo, imagine que ocorra um acidente, tá? E várias pessoas saqueiam esse ônibus. Tá, a gente sabe que o local da infração vai ser aquele ali do que houve o saqueamento desse ônibus, beleza. Porém, imagine que um vai para a primeira vara criminal, outro segunda vara criminal, outro terceiro, outro quarto, certo? A gente vai ter que produzir provas em todos os processos. E, além disso, pode ter julgamentos divergentes. Imagine que o juiz da primeira vara, ele é mais duro, né? Ele coloca lá uma pena maior e aquele que praticou a mesma conduta acaba com uma pena menor. Claro que a gente tem o princípio da individualização da pena, né? Que além da conduta, é verificada também as condições pessoais do acusado, o comportamento da vítima e tudo mais. A gente tem todos os critérios lá para o princípio da individualização da pena. Porém, pode acontecer, né? Então, os dois são primários, a conduta foi a mesma, nananã. Mas o juiz da primeira vara criminal, ele é muito mais firme, assim, ele é muito mais exigente, e as penas deles são muito mais gravosas, né? Ele acaba... Mão de ferro, ele acaba colocando caneteia mais alto. Já o juiz da segunda vara, não. Então, veja bem, acaba neste caso, tendo aí divergências, né? Seria mais ou menos nesse sentido. Tá bem?
Então, essa é a nossa introdução. Agora, vamos colocar conceito. Vamos começar pela conexão. Pela conexão. 2.2. Conexão é sinônimo de relação. De nexo. Eu vou fazer esse exemplo aqui, gente, que vai ser um pouquinho demorado, mas eu acho que é interessante, antes da gente entrar nas regras de conexão propriamente dita, colocar isso no caderno de vocês, tá? Eu não vou colocar aqui no meu material, mas eu quero que vocês coloquem aí, que eu acho importante. Então, conexão é sinônimo de relação, ponto, de nexo. Ponto. Imaginem assim, ou só assim, né? Se o réu pratica um furto na cidade de Marialva, se o réu pratica um furto na cidade de Marialva, vírgula, chega em casa na cidade de Maringá. Chega em casa na cidade de Maringá. E agride seu filho. E agride seu filho. Abusando do meio de correção. Aí vai caracterizar os maus tratos, né? Abusando do meio de correção. Ponto. Não há qualquer vínculo entre os crimes de furto e maus tratos. Não há qualquer vínculo entre os crimes de furto e maus tratos. Jogar fora. Não há qualquer vínculo entre os crimes de furto e maus tratos. Assim, ambos serão julgados separadamente. Assim, ambos serão julgados separadamente. E determina-se a competência em razão do lugar da infração. Ponto. Então, o crime de maus tratos será julgado em Maringá e o crime de furto será julgado em Marialva. Por quê? Porque não tem nexo nenhum, né? Foram 2 crimes praticados no mesmo dia, mas não tem nexo nenhum. Então, um não precisa da prova do outro, não precisa ser julgado pelo mesmo juiz, né? Em razão aí de uma sentença que não seja igual, enfim. Não tem nexo, por isso não tem conexão. Conexão é justamente isso, nexo, certo? Ponto. Agora o segundo exemplo. Tomemos agora o exemplo do mestre Tourinho Filho. Tomemos agora o exemplo do mestre Tourinho Filho. Dois pontos. Repete, por favor. Sim. Tomemos agora o exemplo do mestre Tourinho Filho. É isso? Para repetir só? Ok? Tomemos agora o exemplo do mestre Tourinho Filho. 2 pontos.
Se o réu pratica um roubo, se o réu pratica um roubo, e em seguida mata a testemunha, se o réu pratica um roubo e em seguida mata a testemunha, que presenciou a prática do delito, e em seguida mata a testemunha que presenciou a prática do delito, vírgula. Ambos os crimes serão julgados em um único processo. Devem ser julgados em um único processo, vírgula, já que é indiscutível o nexo. Já que é indiscutível o nexo. Isto é. Beleza, Valdivino? Isto é, a relação entre um e outro. Então, assim, no caso concreto, né, no nosso dia a dia, a gente vê se existe algum nexo, né, entre um crime e outro. Esse nexo pode ser subjetivo, que é ligado ao sujeito, né, intersubjetivo, aliás, objetivo e instrumental, tá? E dentre esses três também temos subdivisões. Então, feita essa introdução, agora eu vou colocar para vocês quais conexões que existem, quais espécies. Então, vamos lá. Conexão é sinônimo de relação, vírgula, de nexo. Aí eu coloquei exemplo. Se alguém puder colar aí para mim, eu coloco no material. Agora, vamos lá. Coloquem assim, espécies de conexão. Obrigada, Carol. Falta um pedaço. Aí depois é em um único processo, já que, né? Num único processo. Vírgula, já que é indiscutível a relação entre eles. O nexo, ou seja, a relação. Isso, obrigada. Muito obrigada. Vamos lá, 2.2.1. Espécies de conexão. Então, aqui a gente vai ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 espécies de conexão, tá? E daí a gente já vai ver exemplo de cada uma, que é para ficar bem delimitado, para ficar bem fácil de visualização. Então, eu vou colocar, tendo em vista o horário, eu vou colocar as 6 espécies. E daí a gente vê a primeira, se der tempo, tá? Vamos lá. Então, vou colocar... vai ficar muito grande. 2.2.2, 2.2.1.1. Nossa, vai dar trabalho isso, hein? Vou colocar só pra cima. Vamos lá. Conexão intersubjetiva por simultaneidade. Conexão intersubjetiva por... Intersubjetiva tem só, Rafaela. Por simultaneidade. Quem estiver escrevendo no caderno, Vitor... Tem mais gente que escreve, né? Eu sei.
deixem espaço para vocês não ter que copiarem de noite. Ou de noite não, de novo. Para vocês não terem que copiarem de novo. Deixa eu ver quantas linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 linhas. Oh, glória. Por isso que eu tô errando. Conexão intersubjetiva por concurso. Conexão intersubjetiva por reciprocidade. Conexão objetiva teleológica. Conexão objetiva consequencial. Conexão objetiva consequencial. Uma é consequência da outra, um crime é consequência do outro. E conexão instrumental ou probatória. Então, essas são as 7 espécies de conexão. A intersubjetiva tem a ver com o sujeito, a objetiva tem a ver com o crime, né? E a conexão instrumental probatória tem a ver com o instrumento, a prova do crime e tal. Só para dar um gostinho de quero mais aí para a próxima aula. A instrumental, por exemplo, furto e receptação. 6 ou 7? Eu coloquei 6, né? São 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, Carol. Furto e receptação. Um furto em Paranavaí, a receptação em Maringá. Gente, eu utilizo aqui cidades da região. Não é porque minha geografia ela é falha, não, tá? É porque fica mais fácil de visualização. Então, imagina um furto na cidade de Paranavaí e a receptação ocorre em Maringá. Serão julgados em um único processo, por quê? Porque pela elementos de provas, um é prova do outro, né? Imagine, por exemplo, que o juiz, ele entende que não houve furto, o juiz de Paranavaí absolve, e o juiz de Maringá condena o outro por receptação. Então, seriam decisões divergentes, né? Tipo assim, o objeto não foi furtado, mas você comprou o objeto produto de crime. Seriam decisões conflitantes. Então, como um tem essa conexão com o outro, é uma conexão instrumental ou probatória, né? Um será, se um for absolvido em razão da tipicidade, por exemplo, não tem como a gente falar em receptação, né? Por exemplo. Então, a instrumental seria mais ou menos isso. A conexão objetiva consequencial é quando você comete um delito para garantir a impunidade do outro ou vantagem em relação a qualquer uma delas. Certo? Por exemplo, matar a testemunha, naquele exemplo que a gente deu. É um típico exemplo de conexão objetiva consequencial. Conexão intersubjetiva, né, quando é praticada por 2 ou mais pessoas. Aí vamos ter a intersubjetiva por concurso. Então, foi praticado o crime em concurso de pessoas, né? Conexão intersubjetiva por reciprocidade. Então, foram lesões recíprocas, por exemplo, né, ou ameaças recíprocas. Então, elas serão processadas e julgadas no mesmo processo. E a intersubjetiva por simultaneidade,
porque ocorreu envolvendo várias pessoas, né? Mesma condição de tempo, espaço, lugar, envolvendo várias pessoas. Por exemplo, aquele do saque do ônibus, né? Que as pessoas saquearam um ônibus. Então, essas são os seis espécies de conexão. A aula que vem a gente vai ver cada um, tá? Detalhadamente, e a gente vai entrar na continência. A continência também. A continência são duas, né? Mas daí a gente tem os critérios para estabelecer o foro prevalente, tá? Que também, depois que a gente vê continência, a gente vai ver os 7 critérios, seis critérios para ver a conexão e a continência, qual que vai ser o foro prevalente. Isso mesmo. E as exceções. Acho que a aula que vem a gente finaliza competência, tá? Deixa eu dar uma perguntinha aqui para você, fazer uma perguntinha aqui. Bora lá. Qual alternativa está incorreta? Dessas que eu vou falar para vocês. Tratando-se de infração permanente, praticada em diversas comarcas, a competência afirma-se pela prevenção? Prevenção a gente viu aula passada. Isso é verdadeiro ou falso? Infração permanente, um sequestro, é cometido em várias comarcas. Qual será a comarca competente? Vai ser por prevenção, ou seja, o juiz que primeiro praticar uma decisão? Sim, perfeito. A regra de competência, quando se tratar de crime tentado, é o local onde foi praticado o último ato de execução? Sim ou não? Quando se tratar de crime tentado, gente. Quando se tratar de crime tentado, a regra de competência é do local onde foi praticado o último ato de execução? Sim ou não? Não? Qual que é a regra, então, Marcos? Onde iniciou, certeza? Não. Onde foi praticado. Essa está correta. Onde foi praticado o último ato de execução. Terceira alternativa. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência da vítima? Sim, Vitor. Quem mais? Sim. A pegadinha, gente. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência da vítima? Do réu, isso mesmo, Bruno. É aquele exemplo do ônibus, né? Em que você não sabe onde ocorreu o furto. Você sabe que o rapaz do seu lado acabou ali te furtando o seu celular. Mas você não sabe se foi ainda no Paraná ou você estava de ônibus para São Paulo, se foi em São Paulo, enfim. Vai ser pelo local de residência do réu. Tratando-se de infração continuada, praticada em diversas comarcas, a competência afirmar-se-á pela prevenção? Sim, essa também é certa. Nos crimes à distância, se iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil ou último ato de execução? Então, crimes à distância. Começou aqui, se consumou fora dele. Será determinada que a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução? Também, né? Então, a única errada aqui é a terceira alternativa, que na verdade é uma pegadinha. Joia, gente. Vou fazer a chamada, então. O Valdivino está presente, que ele já falou para nós, que hoje é aula 14, dia 11/5/2021. Senhor Valdivino.
Marcos Meneghelli. Deixa eu começar outra chamada aqui. Marcos Meneghelli. Carol Regina. Bruna Ribeira. Victor Hugo. O Alisson. O Alisson está ou já saiu? Não está. Está. Vanessa Almeida. Joia, quem quiser ir saindo, fique à vontade, tá? Muito obrigada, uma boa noite, até semana que vem, se Deus quiser. Vanessa Almeida. Kleber de Jesus. Maria Daniela. Gregory não, Gregory. Boa noite, Carol, até. Valeu, Marcos, obrigada a vocês. Gregory saiu? Boa noite, tá aí. Igor. Carol não, Larissa. Carol já foi. Larissa. É Larissa Carolina, né? Eu tô doida. Wesley. Isso. Wesley está on. Wesley Rossi. E Gabriela Gomes Santos. Joia, gente. Beijos, até mais.